A soberania de Deus nós não podemos entendê-la, né? Nós não podemos decifrar, nós não podemos perscrutar, né? Que são os termos utilizados na palavra. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36 diz exatamente isso. Nós não podemos perscrutar as coisas que não nos foram reveladas, pelo menos neste momento. Haverá um tempo em que nós conheceremos como nós somos conhecidos. O texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, fala exatamente isto, né? Havendo dons, havendo profecias, havendo tudo, vai cessar. Ainda não cessou, né? Nem a fé, até a fé haverá um fim. 1 Pedro 1,9, quando ela alcançar o seu objetivo final, que é a salvação da alma, que é a partir do momento que nós, quando o termo é utilizado ali, o apóstolo Paulo fala do arpazo, né? Ou seja, do rapto, do traslado, do arrebatamento da igreja para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós conheceremos de fato muitas coisas que não nos foram reveladas ainda, de acordo com Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas não a nós. Então nós não podemos conhecer plenamente, mas nós podemos conhecer aquilo que nos foi revelado, de um Deus soberano, que não decreta tudo o que acontece, né? Porque senão nós temos que, inevitavelmente, dentro desta compreensão, colocar Deus como autor de tudo, tanto do mal quanto do pecado também. É claro que o Senhor, existem passagens que ele diz que ele cria o mal, e nós podemos entender de duas formas. Ele cria o mal, o caos, né? Ou seja, um juízo. Por exemplo, o Senhor Deus já decretou que todos aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, Deus faz com que eles creiam na mentira. Não é paradoxo nem antagônico, isso é um decreto de Deus. É para que possamos entender o peso das Escrituras e a importância que nós temos que dar às Escrituras acima de qualquer coisa. E que a igreja, a própria igreja, não tem feito isto, né? Foi isso que Jesus disse para Marta, que Maria havia escolhido a melhor parte, e isso ninguém poderia tirar dela, que é sentar e ter o tempo necessário para as Escrituras como sendo o alimento essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Porque é o que Jesus disse, não adianta ganhar tudo e você se perder no tocante à vida espiritual, porque ela é eterna. Ou seja, então é um mal. Deus decretou o mal para aqueles que é como aquele espírito, né, e que ele diz que seria espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, porque Acabe era um rei mau, que estava rejeitando, né, e rejeitou ali a palavra do profeta Micaías, no contexto ali de 2 Crônicas 18, e Deus disse que esse espírito ia prevalecer, porquanto aqueles profetas eram falsos. Então aquele que estava rejeitando as Escrituras ia ser enganado, assim como os de Oséias, né, o texto de Oséias 4, estavam rejeitando as Escrituras, e portanto eles seriam enganados, até mesmo por sua idolatria, né? No versículo 6 do capítulo 4, o meu povo consulta o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito, e aí isso no versículo 12, né, na realidade, é a consequência do versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, porque no versículo 7 mostra, quanto mais se multiplicam os sacerdotes, mais pecam contra mim, no tocante à rejeição, à compreensão das Escrituras. Então o Senhor, ele não diz, Deus não diz que manifestações espirituais não possam acontecer, e elas acontecem muitas vezes como um instrumento para punição daqueles que um dia rejeitaram as Escrituras. É muito pesado. Agora, existe o mal no tocante a um caminho pré-estabelecido. Ou seja, Deus colocou diante de todos o caminho do bem e do mal, da morte e da vida. Nós vemos isso lá no tocante ao contexto da nação de Israel, quando o Senhor os tira do Egito e o Senhor coloca diante deles um caminho do bem, do mal e da morte e da vida. E o Senhor diz assim:
eis que vos proponho o caminho do bem, do mal, da morte e da vida. E Deus diz: escolham o bem para que vocês possam viver. Ou seja, existe o chamado de Deus, a orientação, mas existe o decreto como consequência daqueles que rejeitam o bem. Este bem não é o que nós o que nós podemos ou não fazer. O bem é o que foi feito por nós. O bem é o que já está preparado, né? E no tocante da nova aliança, é a obra expiatória de Cristo. Foi o que os anjos disseram para os pastores ali nas regiões de Belém, né? Nas aldeias de Belém. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, a quem Ele mostrou boa vontade. Cristo na cruz. E Deus chama os céus e a terra como testemunha, que propôs o caminho e que deu orientação. Mas nós encontramos pessoas de dura cerviz. Então a soberania, nós vemos um Deus soberano, que não decreta as suas escolhas e que controla todas as coisas, né? Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa existente. Ela é apta, ela é capaz de discernir pensamentos e propósitos do coração. Aliás, por isso que os textos bíblicos dizem: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Por isso, Colossenses capítulo 3, verso 15, mostra que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. E não no capítulo 2, como diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros. E aí apresentando outras formas de culto. Ou, se nós, o que Pedro fala na primeira carta, no capítulo 4, verso 1 a 3, basta o tempo decorrido para cumprirmos a vontade dos homens. Ou, no capítulo 2, versos 25 e 26 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz que muitos deixaram de ouvir a verdade e, por enquanto, não estavam retornando à sensatez, mas se fizeram presos pelos laços de Satanás para cumprir a sua vontade. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 a 2, que nós devemos não nos conformar com este sistema, com tudo aquilo que é anti-Deus, mas nos deixarmos amoldar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isto é um culto racional, é quando chega até a mim a pregação do Evangelho, a exposição, ou seja, a pregação para aquele que está prestes a se desviar, né? O texto lá de Ezequiel 3 mostra isso. Não só pregar ao ímpio para que ele se converta, mas também ao justo que estava se desviando, muitos ali que se desviaram dos Gálatas, ou de capítulo 5, verso 7 e 8, ou de Hebreus, capítulo 10, verso 38, que o próprio justo, Deus diz assim: o meu justo, se o meu justo retroceder, que é possível o justo retroceder, ou seja, nós ouvimos a mensagem para que nós nos convertemos à vontade de Deus, a andar na vontade de Deus. Então, como eu citei Hebreus 4, 13, só um Deus soberano pode dar um espaço de liberdade e mesmo assim controlar tudo. Todas as coisas estão nuas e descobertas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então todo ser humano vai prestar contas a Deus. O chamado, quando nós vemos aqui, por exemplo, em João capítulo 5, quando nós estávamos falando aqui da resistência a carreira que nos está proposta, aquilo que nos está proposto, que é a ser participantes da vocação, porque vocação é um convite a um lugar celestial. De Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16, anioclesis, a soberana vocação é um convite a um lugar celestial. Então eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. É exatamente isso que Cristo fala em João capítulo 15, verso 2 e 6. Aliás, versículo 16, ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, mas vos designei para que vades e deis frutos. E Pedro fala lá no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 1 de 2 Pedro, que esses que chegam até o final, ou seja, eles confirmam esta eleição e vocação. Vocação no sentido de termos sido participantes
dela, né? Hebreus capítulo 3, verso 1. Ou seja, eu recebi o convite, eu respondi a esse chamado, e aí eu sou participante, mas só que eu tenho que avançar aquilo para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Esse é o desenvolvimento dos frutos. É aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, né? Para que vades e deis frutos. É aquilo que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para andar nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras, mas as obras que Deus decretou, estipulou, me mantêm salvo. Porque é exatamente isso que Pedro diz dos versículos 3 a 6 de 2 Pedro, capítulo 1. Ele diz que isso vai haver um desenvolvimento em harmonia com a vontade de Deus. Por isso ele opera tanto o querer quanto o realizar, quando está em harmonia, segundo a sua boa vontade. Paulo em Romanos 12 fala que nós devemos nos amoldar à vontade de Deus, deixar a vontade de Satanás, a vontade dos homens, e cumprir a vontade de Deus. Aí ele diz assim, que se nós não estivermos fazendo isso, e isto não estiver em nós, foi isso que Jesus diz, João 15, 2. Todo aquele que está em mim, o Pai o limpa, e para que produza mais fruto, e aquele que não produz fruto é cortado. É isso que Pedro diz. Pedro apenas reverbera o que Jesus disse. No versículo 8 de 2 Pedro 1, ele fala: e se estas coisas não estiverem em vós, ou seja, as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, se essas coisas não estiverem em vós, e em vós não for aumentando, vai fazer com que vocês sejam inativos e infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Porque existem graus e níveis de fé. Por isso que a palavra fala de fé em fé. Existe uma iluminação inicial para que nós nos voltemos para Deus através do chamado à conversão, para receber o dom gratuito de Deus pela obra que já fora realizada. Mas existe uma iluminação posterior para conhecer plenamente a verdade. Ou seja, essa é a fé dos eleitos, aqueles que foram eleitos. Então, se eu fui participante da vocação, eu também não só devo confirmar a vocação, mas também confirmar a eleição, porque a eleição é após eu ter sido salvo. Eu ouço a mensagem do Evangelho, eu creio, eu recebo o dom gratuito de Deus pela fé, então eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, eu sou regenerado, vivificado, purificado e colocado em uma vida em santificação. E Hebreus capítulo 10, verso 10 fala que nesta vontade, ou seja, no sacrifício de Cristo, é que nós temos sido santificados. Por isso que Efésios 1:4 mostra que nós somos eleitos para uma vida em santificação. Então eu devo confirmar também essa eleição. E Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, a mesma coisa que ele diz em Efésios capítulo 1, verso 4, ou seja, que por meio do sacrifício de Cristo, que Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, Romanos 8:3, como oferta pelo pecado, Isaías 53:10, por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, João Batista fala. Então, Paulo diz assim, agora vocês estão numa nova vida, se vocês permanecerem em fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Tito capítulo 1, verso 2, mostra que essa é a fé dos eleitos, para conhecerem plenamente a verdade, na esperança da salvação segundo a piedade, ao qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prepara obras. Então veja, Jesus diz assim em João 5:39, examinai as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Todos aqueles que não fazem isso incorrem em erro, tanto os que já estão quanto aqueles que devem crer para ser salvos. Por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. No versículo 40, um versículo depois, ele diz assim, mas vós não quereis vir a mim para ter vida. Então pessoas assim incorrem em erro. E o que acontece com elas? Tantos que já estão, porque não só os ímpios, que são aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, né? Salmo capítulo 10, verso 4, mas também os que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. O mal foi decretado, existe um mal decretado, e isso é inevitável e irreversível para aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. Portanto, a soberania de Deus, nós cremos num Deus soberano, que dá um espaço de liberdade, mas que já decretou as consequências da escolha do homem, mas que não deixou de dar orientação para que venha à presença dele
e de advertir a que permaneça em sua presença. E o único meio de permanecermos na presença de Deus é observando segundo a sua palavra. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 3. Salmo 119, versículos 9 a 11. Ou seja, porque a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina, que faz com que nós venhamos a permanecer. Então, é muito pesado a questão das Escrituras. A igreja tem deixado o entendimento bíblico para se apegar e se ater, né, e o entretenimento e as coisas exteriores, né, como colocando necessárias e não são, né, necessário mesmo é nos manter ligados à palavra e deixar com que o Senhor cumpra a sua vontade naquilo que Ele quer dar para nós, e para que possamos viver aqui nesse mundo, né, o Senhor... ele conduz o seu povo e dá o pão necessário, o alimento necessário, né, o maná, né, a água da rocha, enfim, ele guia o seu povo na medida em que avançamos até o objetivo final, né, mas por enquanto estamos peregrinando e temos necessidade da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.